Estamos no capítulo 19 da Lei de Deus. Como elemento introdutório, e faz parte aqui do tema inicial da nossa lição de hoje, é muito comum as pessoas pensarem em termos de escritura como se ela fosse dividida em duas partes dicotomicamente falando. E é muito comum nós vermos cristãos, às vezes até sinceros, imaginando que o Antigo Testamento é desprovido de graça e só tem lei. E quando esses mesmos cristãos olham para o Novo Testamento, eles acham que ali não tem lei, só tem graça. Então, há inclusive algumas distorções teológicas e eclesiásticas mesmo, inclusive igrejas formatadas nesse princípio, como se o que importasse fosse apenas uma parte da Escritura, são estruturas que se pautam apenas na terminologia da graça, e tudo é graça e nada é lei, quando na verdade toda a Escritura é um grande documento, uma grande revelação da parte de Deus para o homem, para o ser humano, e toda a Escritura, conforme Paulo fala a Timóteo, é inspirada por Deus, é útil para o nosso entendimento, para o nosso crescimento. Então toda ela, Antigo e Novo Testamento, lei e graça juntos, já que as pessoas pensam nesses parâmetros de lei e graça, ambas, tanto a lei quanto a graça, aparecem no Antigo e aparecem no Novo Testamento. Algumas pessoas chegam, ampliando um pouquinho essa ideia, algumas pessoas chegam a pensar que no Antigo Testamento o Espírito Santo ainda não existia, as pessoas não tinham o Espírito Santo no Antigo Testamento por causa do Pentecoste, que só acontece no Novo Testamento em termos de história, e as pessoas acham que o Deus Espírito Santo estava oculto na história e que só aparece no Novo Testamento. Mas aí o salmista diz assim: Senhor, não afastes de mim o teu Espírito. Que Espírito seria esse, senão o Espírito Santo? Então, meus irmãos, vamos pensar a Escritura como uma só revelação da parte de Deus para nós. Uma revelação que é gradativa e é progressiva no Antigo Testamento, porque o Senhor iria ainda se revelar na plenitude dos tempos. Hebreus, o livro que nós estamos estudando. E hoje nós vamos trabalhar um pouco nessa questão de lei, a lei de Deus, portanto a lei de Deus que começa sendo algo do coração de Deus para o coração do homem e que de modo técnico também recebe esse nome, aquele trecho que, dado sob inspiração de Deus, é colocada à disposição do povo de Israel, e que o próprio povo de Israel chamava de lei. Era um conjunto de normas estabelecidas por Deus, ao qual era dado também o nome de lei. O primeiro artigo diz assim: Deus outorgou a Adão uma lei, como um pacto de obras. Por este pacto Deus obrigou, bem como toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. Prometeu-lhe a vida sob a condição de ele cumprir com a lei, e o ameaçou com a morte caso ele a violasse, e dotou-o com poder e capacidade de guardá-la. Então, nesse aspecto, nós vemos aqui, desde antes de haver o pecado sobre o mundo, por nossa causa, Deus cria as coisas em perfeição, sem pecado, ali coloca o homem, e ao homem Deus estabelece princípios. Esses princípios já são chamados de lei de Deus. E uma das prerrogativas mais basilares dessa lei é que o homem deveria obedecer a Deus em todas as circunstâncias. O homem deveria operar como agente de Deus neste mundo criado. Nós não sabemos quanto tempo isso durou, mas nós sabemos que foi um mundo criado em perfeição, e ali Deus coloca o homem, e o coloca para gerenciar, nos moldes talvez muito parecidos com o que nós conheçamos hoje do que seja um gerenciamento, alguém que faz alguma coisa sob a direção de alguém que lhe é superior. E ali estava o homem com a finalidade precípua dada por Deus de administrar sem pecado, sob obediência, aquilo que Deus havia criado. E de toda a criação, Deus havia feito uma parte especial
que aprove ao Senhor chamá-la na Escritura, quando a inspirou, de Jardim do Éden. E naquele jardim Deus coloca o homem. Também é bom que nós pensemos, sempre nos lembremos que a criação não era restrita ao Jardim do Éden. Dentro de toda a criação havia um jardim, e nesse jardim Deus havia colocado o homem. Esse homem ali colocado, cujo nome era Adão, depois acompanhado de sua mulher Eva, era o representante, por causa da aliança estabelecida entre Deus e aqueles primeiros pais, que nós chamamos de representantes federais ou federativos, no sentido de nos representarem. Aquilo que eles fizessem representaria a sequência da nossa espécie. Então, se eles tivessem se mantido em obediência e nós tivéssemos nascido no tempo e no espaço, nós estaríamos debaixo dessa circunstância de santidade, de obediência, sem que houvesse o pecado. Mas eles pecaram e eles descumpriram exatamente a primeira lei de Deus, que era a de se manterem longe de determinados elementos da própria criação de Deus, elementos esses que eram para ser mantidos em afastamento por obediência ao próprio Deus, à sua ordem. Ao desobedecer, aquele homem então perde a sua capacidade de ser santo e de estar em comunhão plena com Deus. A lei de Deus havia sido quebrada pela primeira vez e a lei do Senhor precisava ser restabelecida. Essa lei sendo quebrada, minou a proximidade do homem com Deus, e ele então não tinha mais como andar com ele. Diz a Escritura que na viração do dia Deus conversava, confabulava com o homem. Nós não sabemos como é que isso se dava de modo concreto, nós só temos essa informação, mas era certamente algo sublime, porque após a quebra da lei de Deus, o que nós vemos na Escritura é que o pecado de tal maneira afasta o homem de Deus, que a simples contemplação de Deus por parte do homem pecador haverá de fulminá-lo. Tamanho distanciamento que se coloca pela quebra da lei de Deus. No nosso segundo artigo, no nosso segundo ponto, diz assim: essa lei, depois da queda do homem, continua sendo uma perfeita regra de justiça. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus, e os outros 6, os nossos deveres para com o homem. Então nós temos o decálogo depois sendo entregue a Moisés. Entre a queda e Moisés houve um longo período de tempo. Nós não sabemos precisar quanto tempo houve, mas nós sabemos que houve muitas gerações de pessoas, nações foram criadas, dominadores apareceram. Nós vemos isso no início do relato do livro de Gênesis. Pessoas se colocaram como constituintes de novos núcleos sociais, civilizatórios. Então houve um longo período de tempo, tão longo que Moisés, quando sobe ao monte para ter as tábuas escritas por Deus, ele já tinha saído de um grande império daquele tempo, porque ele foi criado no Egito, ou seja, tinha havido tempo de um dos maiores impérios até hoje existentes já estarem em pleno vapor naquele tempo, e dali migra Moisés com todo o povo que estava escravizado, e então a lei de Deus é transcrita, ela sai de uma ordem oral e passa a ser uma lei transcrita, de modo resumido no decálogo, que são os 10 mandamentos, e nós acabamos de ouvir aqui no artigo da nossa confissão, que dos 10 itens, 4 deles se relacionam aquilo que nós temos a responder diretamente a Deus, e outros 6 se relacionam diretamente com as nossas atitudes perante o mundo e as demais pessoas. São os 4 primeiros em relação a Deus e os 6 últimos em relação ao mundo e ao homem. Aqui nós temos Deus ordenando a transcrição
de 10 princípios que são lei de Deus, mas que são de caráter universal. A primeira lei que Deus deu a gente santa. Essas pessoas pecaram, deixaram de ser santas. Essa lei tinha sido dada oralmente e ela não foi guardada. A segunda vez que a Escritura menciona Deus estabelecendo um código de leis foi aqui, quando Deus a oferece de modo escrito, mas não oferece apenas para a gente santa, oferece para toda a humanidade, porque o não furtarás é para qualquer pessoa, seja para o cristão, para o muçulmano, para o espírita, para o budista, qualquer pessoa recebe uma ordem de caráter universal da parte de Deus: não furtarás, não cobiçarás, não farás isso, não farás aquilo, que aliás é uma coisa que a gente sempre fala, né? Na pedagogia moderna você não pode dizer não para ninguém. Eu não sei como é que o povo se vira com os 10 mandamentos, todos eles começam com não, né? Não faz isso, não faz aquilo, e eu não sei de crente traumatizado por causa dos 10 mandamentos, mas são as ordens de caráter negativo. Ao longo da Escritura, Deus estabelece princípios, regras, regramentos, elementos constituintes da fé e também no meio da sua lei, muitas vezes por ordens de caráter negativo, muitas vezes por ordem de caráter positivo. Deus faz isso na Escritura o tempo todo. E às vezes nós temos textos em que Deus começa a falar positivamente e termina negativamente, ou vice-versa. Isso talvez para eliminar todas as possibilidades de questionamento que nós eventualmente tenhamos, né? Terceiro item diz assim: além dessa lei, geralmente chamada lei moral, quis Deus dar ao seu povo Israel, considerado uma igreja sob sua tutela, leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças típicas. Essas leis, que em parte se referem ao culto e prefiguram Cristo, suas graças, seus atos, seus sofrimentos e seus benefícios, e em parte representam várias instruções de deveres morais, e estão todas abolidas sob o Novo Testamento. O que permanece é toda a lei de caráter espiritual e de ordenamento moral. Todas as ordens e leis civis e cerimoniais do Antigo Testamento são abolidas em Cristo, porque Cristo as cumpre em nosso lugar, por 2 motivos. Um, que até onde eu sei aqui não tem ninguém que seja hebreu de nascimento igual Paulo era, né? Se tiver, beleza, mas eu acho que não tem. Não faria sentido 21 séculos quase depois do início do cristianismo, Deus continuar exigindo que nós absorvêssemos algo que foi estabelecido para dentro das fronteiras nacionais do povo do Antigo Testamento. Então as ordens civis não fariam sentido hoje, porque nós estamos dentro de uma outra comunidade civil, como os crentes na Albânia, na Argentina, nos Estados Unidos estão dentro das suas conformações civis. Portanto, a lei civil do Antigo Testamento não faria mais sentido. Aí Cristo aboliu por nós. E temos as leis cerimoniais, que diziam respeito principalmente aos ritos de culto e aos princípios litúrgicos, o que envolvia também o sacrifício. Nós sabemos, e aí estamos pregando Hebreus esse ano todo, eu espero que você já tenha encaixado aí no seu coração que Hebreus resolve esses dilemas para nós. Hoje tem mais. Mas não faria mais sentido nós continuarmos com os sacrifícios depois do sacrifício perfeito de Cristo. É isso que Hebreus tem nos ensinado ao longo desse ano. Cristo também abole toda a lei cerimonial, toda a lei ritual, todas as leis de caráter espiritual. Então nós ficamos com as leis morais. Quais são elas? Aquelas que estão lá atrás, ainda no Decálogo, e mesmo as leis morais que eventualmente tenham sido promulgadas durante a promulgação da lei de Moisés como um todo. Porque após os 10 mandamentos, nós sabemos que Deus dá a Moisés todo um arcabouço legal, jurídico, que é estabelecido para o povo de Israel. Ali dentro também há questões de ordem moral, que são ainda preservadas
por nós. Alguns que, creio eu, que propositadamente fazem má interpretação, uma exegese distorcida, tentam eliminar as leis morais restantes dentro das demais leis, não fazem a peneira adequada e por isso abolem determinados princípios de Deus, dizendo: isso era só para aquele tempo. Não era só para aquele tempo, se é ainda encaixada como lei moral. O quarto item nos diz assim: a esse mesmo povo, referindo-se a Israel, considerado como um corpo político, Deus concedeu diversas leis judiciais que deixaram de vigorar quando o país daquele povo também deixou de existir e que agora não obrigam além do que exige a sua equidade geral. O que quer dizer aqui é que nós estamos prosseguindo com a ideia da lei civil. As leis jurídicas aqui estão encaixadas dentro desse mesmo arcabouço. Então é por isso que não faria nenhum tipo de sentido hoje, por exemplo, nós estarmos aqui no meio do culto e aparecer alguém arrastando uma moça, e gritando aqui para todo mundo escutar: nós a pegamos em flagrante adultério, e todo mundo sair correndo para pegar pedra e matar a moça. Não faria o mínimo sentido, porque isso era uma lei jurídica dada dentro do conjunto das leis promulgadas pelo próprio Deus, e havia uma razão para isso lá no Antigo Testamento. Primeiro, todos os povos faziam coisas assim. Israel estava dentro de um conjunto do seu tempo, mas havia uma preocupação adicional que era para manter a santidade no meio do povo. Isso exigia que idólatras, fornicadores, pecadores contumazes, pecadores propositais, gente que sabia que estava pecando e continuava pecando, que inclusive vai ser citado no trecho de Hebreus hoje. Isso fazia com que a severidade da lei fosse muito grande, a fim de manter a santidade no povo de Deus. Isso cai, isso acaba em Cristo, porque Cristo abole também essa circunstância, já que nós, igreja de Cristo, não mais igreja Israel, mas agora igreja, corpo de Cristo, estamos vivendo sob um outro princípio de ordem moral, civil, jurídico, e graças a Deus por isso, Senão talvez eu já tivesse sido apedrejado e talvez não tivesse ninguém vivo aqui até hoje, Se nós fôssemos levar a lei na ponta da faca, devia ser bem difícil naquele tempo, e por isso a recorrência e a insistência em levar sacrifícios até o templo, porque isso fazia com que a ira fosse aplacada até Cristo, e em Cristo isso tudo é resolvido. O pecado continua sendo hediondo para Deus, continua sendo, e a sua ira continua se levantando contra o pecado. No entanto, há Cristo como sacrifício que aplaca a ira de Deus e nos perdoa os pecados e nos deixa numa situação bem mais confortável do que a situação dos crentes do Antigo Testamento, no sentido de nós termos agora acesso a Deus direto em Cristo Jesus e através dele. Nós não precisamos esperar 3, 6 meses para carregar uma vaca até Jerusalém, fazer um sacrifício e termos o nosso pecado perdoado. Graças ao bom Deus, nós temos acesso agora direto a Deus. O quinto item fala da lei moral, que obriga a todos a prestar-lhe obediência para sempre, tanto as pessoas justificadas como as demais. E isto não somente por causa da matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador, que a deu. Cristo, no Evangelho, de modo algum desfaz esta obrigação, antes a reveste de maior vigor. A lei moral é aquela que começa lá atrás e que é manifestada no Decálogo. Por exemplo, não é o único lugar, mas é o lugar de concentração. E a lei moral, ela é de tal forma dada por Deus que ela é dada para toda a humanidade, Ela é de caráter geral. O que quer nos dizer também que todas as pessoas, crentes ou não serão tidas por inocentes diante de Deus, uma vez que elas sabem no próprio coração que não deveriam fazer aquela coisa,
e aquilo já é posto no coração por um senso que o próprio Criador deixa na nossa espécie. Todo mundo aqui sabe que não se deve assassinar ninguém, não sabe? Eu espero que saiba, né? Principalmente o pastor da igreja, tá? Que ninguém queira assassinar o pastor da igreja. Mas todos nós já nascemos, e em todas as sociedades, em todas as leis, existe algum tipo de coibição do assassinato. Teocracias muçulmanas, eles explodem os outros, mas assim mesmos eles não pode, tá? Existe para eles, no conceito deles, uma diferença entre chegar ali na rua, matar alguém, assassinar alguém e fazer um ato de justiça de jihadista, por exemplo. Na cabeça deles isso é diferente. Mas o que eu quero dizer é que, no ponto de vista do assassinato, todas as culturas têm algum tipo de coibição, até as culturas sem contato com civilizações mais urbanas, vamos dizer assim, até essas comunidades silvícolas, muitas vezes, têm algum tipo de limitador para que o sujeito que está com raiva naquele dia não saia matando todo mundo. Todas as sociedades, de alguma ou de outra forma, têm algum ponto natural de percepção dos 10 mandamentos, em alguma medida, porque Deus colocou isso em nós. Calvino falava de duas coisas que estavam registradas em nós. Era o sensus divinitatis, que nós temos um sentido que apela dentro de nós para a divindade, e o ser humano natural, por não saber relacionar essa busca pela divindade com o Deus da Escritura, ele busca qualquer coisa, mas ele está buscando o que é divino. E nós temos também um outro princípio no nosso coração que nos remete à religiosidade, a busca pelo que é naturalmente religioso. Aí já é mais cultico, e daí vem a natureza dos diversos cultos que nós conhecemos. Não precisa a gente fazer uma faculdade de antropologia para entender isso. A Escritura nos revela que nós temos tendência a isso, né? Nós nos voltamos naturalmente para essas duas coisas. E aí nós temos, por exemplo, uma explicação. Se você for fazer uma faculdade de ciência da religião ou até de antropologia, você vai ver lá que um monte de teoria acontece, principalmente do século XIX para cá, para explicar por que o homem tem tantas religiões, por que o homem busca tanto a divindade. A Escritura também tem a sua explicação, e Calvino colocou isso no papel para nós. Por que é que o ser humano recebe essa lei moral de Deus? De certa maneira a compreende, mas de certa maneira também a burla. É por causa do pecado, porque na sociedade nós temos pessoas de caráter ilibado, pessoas que não conhecem a Deus, mas são pessoas de caráter, né? São pessoas que prezam por sua família, prezam pela honradez, pela licitude. Para isso você não precisa ser cristão. Ela só não vai ser salva por causa disso. Mas graças a Deus há pessoas assim, porque senão seria um caos absoluto, né? Mas por que é que na mesma sociedade há pessoas que distorcem esses princípios, se não todos, pelo menos alguns? Por causa do pecado. O povo de Deus é chamado a sair desse universo pecaminoso exatamente para ser o grupo social dentro da sociedade em que esse tipo de coisa não será visto. Esse é o ideal da igreja. E quando aquilo é visto, precisa ser detido. Aí vem a disciplina na igreja. Então, o próprio Deus estabelece os princípios pelos quais a igreja deveria ser protegida disso que faz parte do nosso próprio coração. Item 6, é longo. Eu já vou ler o 6 e o 7 para nós encerrarmos em seguida. Embora os verdadeiros crentes não estejam sob a lei como pacto de obras, para serem por ela justificados ou condenados, contudo, ela serve de grande proveito, tanto a eles como aos demais. Como regra de vida, ela lhes informa da vontade de Deus e do dever que eles têm. Os dirige e os obriga a andar conforme essa vontade.
Descobre-lhes também as pecaminosas poluições de sua natureza, de seus corações e de suas vidas, de maneira que, examinando-se por meio dela, alcançam mais profunda convicção de pecado, maior humilhação por causa dele e maior aversão a ele, e ao mesmo tempo lhes dá mais clara visão da necessidade que tem de Cristo e da perfeita obediência a ele devida. Ela é também de utilidade aos regenerados, a fim de conter a sua corrupção, pois proíbe o pecado. As suas ameaças servem para mostrar o que merecem os seus pecados e quais as aflições que por causa dele devem esperar nesta vida, ainda que estejam livres da maldição ameaçada na lei. Do mesmo modo, as suas promessas mostram que Deus aprova a obediência deles e que bênçãos podem esperar dessa obediência, ainda que essas bênçãos não lhes sejam devidas pela lei considerada como pacto de obras, assim como fazer um homem o bem ou evitar ele o mal, só porque a lei estimula aquilo e proíbe isto, não prova estar ele sob a lei e não sob a graça. Os supracitados usos da lei não são contrários à graça do Evangelho, mas suavemente se harmonizam com ela, pois o Espírito de Cristo submete e habilita a vontade do homem a fazer livre e alegremente aquilo que a vontade de Deus, revelada na lei, requer que se faça. Aqui nós temos dois princípios, e aqui já vamos para o encerramento. O primeiro desses princípios é o fato de que fazer o bem não significa ser salvo. Eu mencionei algo aqui dessa natureza para vocês ainda há pouco. E nós temos, eu falei de pessoas de caráter, de bom caráter, de boa natureza, e o artigo 6 menciona isso. O fato de estarmos sob a lucidez de um equilíbrio natural não quer dizer que sejamos submissos à lei de Deus. Só quer dizer que sejamos boas pessoas, tá? Não somos devedores, não somos rudes, não somos trapaceiros. Isso quer dizer que somos boas pessoas. Mas boas pessoas não reinam, não herdam o reino dos céus. Somente aqueles que são salvos em Cristo Jesus herdam o reino dos céus. E o ponto 7 fala a respeito de, uma vez sabendo aquilo que Deus solicita dos seus filhos, nós, ainda sendo seres humanos, passarmos a fazer aquilo em obediência a Deus, não porque sejamos forçados a fazê-lo, mas porque compreendemos o que é necessário fazer e passamos a fazê-lo por amor a Deus e por amor à sua própria lei. A nossa vontade não é quebrada pelo desígnio de Deus, mas a nossa vontade passa a ser submissa à vontade de Deus. Então nós operamos favoravelmente diante de Deus, de livre e espontânea vontade, por amor ao Senhor, mesmo que a nossa natureza anterior à nova criatura não nos conduzisse a isso de forma natural. Isso é por causa do ato transformador de Deus em nosso coração, que faz com que nós sejamos hábeis a operar dessa maneira. Amém?